Estamos começando mais um episódio do CCM Conecta, o podcast do CCM Group, aqui diretamente sendo gravado do Brain Congress, último dia de congresso. O pessoal já está deixando a cidade de Gramado e esse congresso do cérebro, comportamento e emoções com muitas informações e a cabeça realmente fervilhando para dar, então, seguimento às suas rotinas, aos seus trabalhos. Tenho certeza que está sendo um congresso muito legal para todo mundo. E aproveitando, então, a presença dos nossos ilustres convidados, a gente está aqui convidando pessoas para conversar sobre temáticas que são importantes e interessantes para um público que não é necessariamente médico ou profissional da saúde. E nessa linha, a gente convidou o Dr. Tiago Rocha para falar sobre o transtorno do espectro do autismo. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Fred da CCM e hoje está aqui com a gente o Dr. Tiago. Ele é psiquiatra da infância e adolescência, coordenador do Centro Especializado em Neurodesenvolvimento Infantil do Hospital Moinhos de Vento e consultor em psiquiatria da infância e adolescência na mesma instituição. Tudo bom, Dr. Tiago? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lara. Muito obrigado, Fred. Muito bom dia a todos que nos... Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de quem está escutando, em que momento que esteja escutando. E estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vai ser certamente um prazer bater papo com vocês sobre esse tema que eu acho um tema tão relevante para a população em geral. Perfeito. E aproveitando, por coincidência ou não, a agência da Câmara de Notícias divulgou, agora no dia 2 de junho, recentemente, que a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que confere prazo indeterminado de validade aos laudos e atestados com diagnóstico do transtorno do espectro autista. A relatora da comissão, a deputada Daniela do Vaguinho, destacou que não faz sentido exigir atestados periódicos para uma doença já diagnosticada e sem cura completa. E aí eu começo a pergunta: e o autismo é uma doença ou uma condição, doutor Tiago? Acho que é interessante a gente poder começar com isso, porque eu acho que é uma dúvida que paira, na verdade, entre vários aspectos na área da psiquiatria, da neuropsiquiatria, se a gente for chamar assim. Porque, diferente de outras áreas da medicina, a gente ainda tem menos informações do que a gente gostaria em relação à forma como os quadros clínicos acontecem. Os motivos pelos quais algumas crianças, adolescentes e adultos desenvolvem uma certa condição e outros não. O que faz com que alguns sintomas apareçam e outros não apareçam, mesmo em situações muito parecidas, por exemplo, de desenvolvimento. Por que um irmão tem e outro não dentro da mesma criação? Por que gêmeos eventualmente não vão ter exatamente os mesmos quadros? Então, a verdade é que a gente sabe ainda menos do que a gente gostaria. Isso sempre é muito frustrante na hora de explicar para as famílias, porque as famílias gostariam, né, e com bastante justiça até, gostariam de melhores explicações. E a gente está em busca, né? Esse congresso, por exemplo, é um exemplo disso. É uma tentativa de trazer atualizações sobre o processo de pesquisa, de conhecimento na área. Só que assim, respondendo a tua pergunta, como é que a gente costuma fazer essa diferenciação? Uma doença, assim, do ponto de vista mais assim, técnico, né? A gente chama de doença quando a gente tem uma ideia mais clara sobre os mecanismos por trás. Quando a gente entende mais ou menos o que está acontecendo que faz com que a situação X, a doença A, B ou C, aconteça. Então a gente tem uma ideia sobre a sua etiologia, como a gente chama. Então as suas causas, a gente consegue daí, a partir disso, ter alguma maior possibilidade de ter algum tipo de planejamento de tratamento curativo. Porque se eu entendo como é que aquilo nasceu, como é que aquilo começou, eu consigo daí direcionar alguma forma de tratamento mais específico. Os quadros psiquiátricos, eles têm na sua imensa maioria uma classificação um pouco diferente. Por quê? Porque a base, né, de formadora dos quadros ainda é um pouco incerta. A gente sabe muito pouco ainda sobre cérebro. A maneira como o cérebro se conecta, as áreas que eles se conectam, vamos dizer, as alterações são muito sutis, nem sempre a gente consegue identificar em todas as crianças com aquele mesmo sintoma, as mesmas características, então faz a gente pensar, opa, não é bem por aí. Então isso faz com que a gente chame os quadros psiquiátricos de transtornos. Por quê? Porque a gente não tem essa base de etiologia, a gente não tem essa base. Então, uma condição ou um transtorno é um nome que a gente dá de um agrupamento de sintomas, de sinais e sintomas que aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente está apresentando. A gente chama isso de um transtorno. O autismo,
o nome que a gente hoje dá ao autismo, que é o transtorno do espectro autista, o transtorno do espectro do autismo, é exatamente nessa linha. A gente ainda não sabe as causas do autismo. A gente teve um avanço muito interessante nos últimos anos de um mapeamento melhor de vários genes envolvidos. Mas mesmo tendo avançado muito, a gente ainda sabe muito pouco. Então, existem algumas situações relacionadas ao autismo que são, vamos dizer, secundárias a algum outro problema clínico. Então, às vezes tem uma doença, por exemplo, neurológica, que tem uma apresentação, um jeito de aparecer, né, os sintomas, os comportamentos, que são que fazem com que a gente dê o diagnóstico de autismo. Né? Daí é o que a gente às vezes chama de autismo secundário. Mas o autismo mais clássico, a gente ainda tem muito pouca informação para poder afirmar que isso é uma doença e por isso que a gente ainda não tem intervenções curativas. As intervenções que a gente tem disponíveis, elas são predominantemente psicoterápicas, como a gente chamaria, são estimulações do ponto de vista de recuperar dificuldades que estão, de alguma forma, interferindo na vida daquela criança. São habilidades e capacidades que ela está mais atrasada, por exemplo, do que a gente esperaria para aquela faixa etária. Então, a gente não tem uma expectativa de curar o autismo com as intervenções. Por mais precoces que a gente comece, não é essa a nossa capacidade no momento ainda, infelizmente. Mas o que a gente pode é identificar de maneira precoce para tentar minimizar ao máximo essa condição. Então, essa lei, né, que está sendo revisada, essa diretriz, faz sentido porque realmente a gente não tem uma cura do quadro, uma vez ele diagnosticado, quando ele é adequadamente diagnosticado, mas a gente pode ter uma série de variações ao longo do desenvolvimento que fazem com que a gente consiga ver, por exemplo, maiores e menores vamos dizer, interferências dentro da vida daquela pessoa a partir de um certo tratamento. Tu pode explicar um pouquinho pra gente e pra quem tá em casa nos escutando o que é exatamente o transtorno do espectro autista? E bem assim, uma pergunta que eu acho que é bem importante logo após essa descrição, em qual idade que consegue se perceber inicialmente a manifestação dele? O transtorno do espectro do autismo ele é caracterizado por dois eixos principais assim, de alterações, né, de dificuldades ou sintomas. Um primeiro é vamos dizer, no eixo sociocomunicativo, então são as dificuldades na área de interação social e de comunicação. Então, desde crianças que têm um atraso do desenvolvimento de fala, um padrão de interação social diferente, que tem uma dificuldade maior, que tem uma qualidade da interação um pouco diferente. Então, algumas vezes, algumas famílias, por exemplo, ficam assim, não, mas ele me olha no olho. Ele até ele fala bastante, mas a forma como ele se comunica, a qualidade dessa interação, às vezes é o grande ponto. Não é apenas a existência sim ou não, ele se comunica ou não se comunica, é a forma. Então, essa parte sociocomunicativa é uma à frente, e a outra é relacionada aos comportamentos e interesses. Então, os comportamentos um pouco mais repetitivos e interesses mais restritos, comportamentos mais estereotipados, que a gente comenta, que são alterações de padrão de interesses, onde a criança, por exemplo, tem um comportamento que ela tem uma preferência de fazer e acaba insistindo de uma forma não esperada para aquela faixa etária. Então, por exemplo, crianças que ficam muito focadas em, por exemplo, objetos que giram, alinhando brinquedos. Então, é um jeito de brincar e de ocupar o seu interesse de uma forma um pouco diferente do que a gente imaginaria. Então, esses são os principais. Claro que tem muito mais do que isso, eu estou aqui tentando, né, fazer de uma forma bem genérica, para que a gente possa pelo menos entender que existem esses dois principais grupos e que são os nossos sinais de alerta. Assim, quando essas coisas são identificadas, né, dentro do desenvolvimento, elas precisariam ter uma melhor investigação. Então, daí, para a tua segunda pergunta, Fred, se tem a ideia de que a partir de 18 a 24 meses já seria possível identificar alguns sinais de alerta. Não que o diagnóstico seja definido nesse momento. Algumas situações mais intensas, mais graves, acabam sendo possíveis de se diagnosticar de maneira muito precoce, mesmo antes dos 2 anos. Alguns outros quadros mais leves,
a gente acaba tendo uma necessidade de ser um pouco mais cuidadoso antes de definir um diagnóstico. Isso faz com que a gente use a ideia de alto ou baixo risco. Então, entendendo mais como uma probabilidade. Olha, com base nisso aqui, nessas alterações do desenvolvimento, há um risco, sim, de ter algum quadro que a gente poderia chamar de transtorno do espectro do autismo. Mas, independente disso, a gente precisa ajudar essa criança a se desenvolver. Se mais ali na frente a gente vai se dar conta que esse desenvolvimento segue sendo atípico, né, como a gente chama, então a gente vai fechar o diagnóstico. Então, realmente, o quadro é de um transtorno do espectro do autismo. Mas isso eu acho que é uma informação sempre muito importante da gente repetir. Não precisa do diagnóstico para iniciar o tratamento. O tratamento a gente vai tratar, a gente vai buscar algum tipo de auxílio para recuperar uma dificuldade. E a dificuldade não precisa do nome. O que a gente quer é promover um desenvolvimento cada vez mais saudável para diminuir qualquer tipo de impacto que essa criança vai ter no futuro. Eu tive uma pessoa próxima assim de amizade que foi diagnosticado com estar dentro do espectro autista aos 38 anos. Ele acho que nunca tinha feito algum acompanhamento com psiquiatra ou psicólogo, nada. Então, quando foi encaminhado, quando estava prejudicando um pouco mais os relacionamentos, acabou tendo esse diagnóstico. Isso é comum? Eu sei que teve uma mudança assim de ampliar um pouco aonde tu encaixa as pessoas dentro desse espectro, né? Então tem uns, talvez seja bem leve, mas mesmo assim, mesmo sendo leve, como isso que prejuízo pode trazer para a pessoa? Esse é um tema interessante, porque realmente houve e tem sido uma situação frequente esse tipo de situação, esse tipo de relato, né? Onde pessoas mais velhas, já mais avançadas na sua vida, já adulta, tendo diagnósticos mais recentes. Isso tem uma série de elementos que talvez a gente possa entender aqui. Uma delas é a mudança do jeito de fazer o diagnóstico. Antes se tinha a necessidade de um padrão um pouco mais específico de alterações. Isso daí mudou. A partir de 2013 a gente teve uma modificação do sistema de classificação e que fez com que o nome saísse de autismo para transtorno do espectro autista. O espectro é essa ideia de que tem uma variabilidade, né? uma dimensão mais ampla de apresentações que podem vir desde situações mais intensas até as menos intensas, mais graves e até as mais leves. Então, tem se tido, junto com isso, um movimento de maior conscientização e acho que essa conscientização, esse maior conhecimento, esse acesso à informação faz com que pessoas comecem a ler e pensem, opa, será que eu não tenho alguma coisa que eu sempre percebi em mim que é diferente? E daí tem pessoas buscando atendimento, depois de muito tempo, tendo percebido que tem uma dificuldade de interação social, de relacionamento, de capacidade de o que a gente chama de cognição social, que é essa capacidade de fazer uma leitura adequada do ambiente, das pessoas que estão à nossa volta, do que a gente chama de teoria da mente, que é a capacidade de eu entender o que talvez você esteja pensando, o que você talvez esteja sentindo com o que eu estou fazendo, que essa é uma capacidade mais sofisticada e que no transtorno do espectro do autismo, isso é mais prejudicado. Então tem muitas pessoas que estão se dando conta que tem alguma dificuldade já de longa data e que agora estão de alguma forma buscando uma explicação, um nome para isso. Do ponto de vista de qual o impacto, normalmente para essas pessoas elas acabaram já se adaptando ao longo da vida, só que a partir do momento que a gente consegue dar uma nomenclatura para aquilo, né, de alguma forma, isso pode trazer um certo alívio, do tipo, bom, tem muita gente que passou muitos anos sendo vítima de muitos comentários, enfim, todo um impacto na sua própria autoestima, na sua própria identidade. E daí quando a gente recebe, né, essa pessoa recebe uma explicação, isso gera um alívio. Do tipo, tá, agora eu entendo por que foi tão difícil. Então acho que muitas pessoas têm buscado e nessa tentativa de poder dar uma explicação, uma lógica para todo um contexto que acompanhou a pessoa ao longo de toda uma vida. É possível, assim, tanto a pessoa assim vai no início do espectro, ou seja, mais moderado, até o mais hardcore, assim, é possível eles com tratamento
adequado ter uma vida e um desenvolvimento típico, assim? O objetivo de um tratamento precoce e o avanço da ciência aponta isso de maneira bastante consistente, assim, que quanto mais cedo a gente consegue identificar e quanto mais cedo a gente consegue iniciar algum tipo de ajuda, de intervenção, e a forma de intervenção pode ser muito variável, porque vai depender muito de cada situação, de cada caso, a intensidade dessa intervenção, mas como a gente tinha falado, o objetivo de qualquer tratamento, de qualquer intervenção precoce é poder minimizar aquelas dificuldades e promover o desenvolvimento de habilidades que talvez estejam atrasadas. Então, se o tratamento tiver vamos dizer, uma conexão entre um tratamento adequado, no momento adequado, com uma criança que tem uma responsividade a esse tratamento, que reage bem ao tratamento, uma família que consegue também promover outras mudanças, essa criança consegue evoluir de uma forma que em um dado momento da sua vida pode ser que ela não feche mais critérios. Se a gente for olhar os critérios diagnósticos, olha, ela não fecha mais, ela não tem mais a dificuldade de socialização que ela tinha. Ela não tem mais a limitação por exemplo, de comunicação ou de interação social. Ela não faz mais o comportamento estereotipado, as estereotipias, como a gente diz. Ela não tem mais uma fixação tão, vamos dizer, disfuncional em relação a algumas coisas. Então a gente consegue dizer, olha, ela não fecha mais critérios. Significa que a gente curou? Não. Porque, como eu falei, a gente não sabe aonde é que está o problema para a gente poder dizer que curou. A gente sabe que a gente conseguiu promover um desenvolvimento de coisas que contrabalançaram as dificuldades e o equilíbrio foi atingido de um patamar novo que fez com que essa criança e esse adolescente e esse adulto estejam numa condição de seguir a sua vida de uma maneira mais típica possível. Agora, não dá para a gente ainda afirmar que a gente está conseguindo chegar perto em reverter o quadro. O quadro está ali. A única diferença é que a gente está conseguindo promover, dar mais vamos dizer, a gente está dando uma caixa de ferramentas mais robusta para essa pessoa poder lidar com o mundo, né? E o mundo que a gente vive é um mundo social. O autismo tem uma dificuldade gigante no aspecto social. Então, exatamente por isso é tão complexo e por isso que a gente chama desse desenvolvimento atípico, porque para essas crianças é muito difícil fazer vamos dizer, se inserir num mundo tão social, sendo que elas próprias têm uma dificuldade exatamente no aspecto da socialização e interação. Tem uma pergunta que eu acho que assim, é interessante para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, que é o seguinte: a gente gosta de dar uma... assim, a gente vai tentando simplificar as coisas, mas às vezes a gente acha, até porque é difícil lidar com as pessoas, filhos ou parentes próximos ou amigos que têm alguma condição. Hoje a gente está falando de autismo, mas de outras também, de achar que talvez possa ter uma pílula mágica, né? Assim, eu vou no psiquiatra, tomo um remédio e tá tudo resolvido. Qual que é a responsabilidade de quem está em volta de alguém com um possível quadro de autismo, e como é que é o tratamento? É um tratamento multidisciplinar? O que é mais, assim, quais são as principais eixos do tratamento? Eu acho que é um ponto fundamental esse que tu está trazendo, Fred, que é a questão da conscientização social. Né? A gente precisa, talvez como sociedade, evoluir. Eu acho que a gente tem conseguido andar nesse trajeto, né? Acho que a gente tem conseguido evoluir, onde o nível de informação disponível aumentou, o nível de consciência faz com que as pessoas também tenham uma possibilidade de, vamos dizer, de alguma forma, se colocar um pouco mais no lugar daquela família. Mas ainda assim é muito pesado. E assim, a gente acaba recebendo muitos casos de famílias que passam situações extremamente difíceis. A gente estava falando agora, né, de quadros talvez um pouco mais leves, né, que são diagnosticados mais tarde. Mas tem famílias que têm situações assustadoras, muito pesadas, muito assim, de uma carga não só emocional, de todo, mas assim, uma carga física também, porque tem muitas famílias que acabam tendo que lidar com agressões, com desorganização grave de comportamento, com risco, né, para a própria criança ou para a própria família, em função dessas agressões, dessa irritabilidade. Então, são casos muito difíceis. Então, para uma família que já está passando por uma situação como essa, receber ainda um julgamento social do tipo,
um olhar estranho, de uma coisa de parecer que tá, sabe, aquilo que a gente fala assim, de atravessar a rua para não cruzar junto. Esse tipo de estigma que ainda tem é algo muito cruel para essas famílias. Então, poder fazer atividades como essa, assim, de poder divulgar mais e conscientizar as pessoas de um olhar um pouco mais empático, assim, sobre as situações, né? Tipo, bom, ali tem uma pessoa, uma família, uma criança precisando de ajuda. Então, assim, muito faz quem não atrapalha, né? Então, às vezes, poder simplesmente não adicionar sofrimento para uma família que já está tendo que lidar com uma dificuldade, já acho uma grande coisa. Mas, se possível, poder colaborar, então, outros familiares, outros, né, amigos, enfim, poder estar disponível para essa família, dar um apoio, eu acho que é uma questão bastante importante, que eu acho que é uma forma também de ajudar e colaborar no tratamento. Tem uma coisa que o Fred comentou desse caso desse amigo pessoal dele, que imagina a pessoa lida uma vida inteira com uma série de dificuldades, até que chega num momento da sua trajetória em que aquilo passa a incomodar de uma forma mais imponente, talvez, e aí ela vai buscar, então, saber o que está acontecendo, né? Tentar entender isso. Isso eu acho que é muito uma característica de uma geração, de gerações mais velhas, de as coisas são assim. Eu sou assim. Uhum. A minha personalidade é assim. E se você não gosta, então não lide comigo. Eu sou assim, né? A gente escuta muito isso. Mas eu sou assim. Eu sou grosso. Eu sou mal-humorado. Eu sou isso, eu sou aquilo. E no caso das crianças, né? E dessas novas gerações que estão vindo, como é que tu tem percebido na clínica, como que tu tem percebido a aceitação dos pais em relação a isso? A visão dos pais e dos cuidadores, dos responsáveis por essas crianças, em relação a entender que não é exatamente assim, não é exatamente desse jeito, e não precisa ser desse jeito, né? Não precisa ser, sim. Eu acho que isso, olhando de uma forma até mais ampliada, não só falando do autismo, mas falando das alterações de desenvolvimento infantil, acho que se tinha e se tem ainda, né, em muitas famílias, em muitos... depende de muita vamos dizer, da base de cada família, né? Tem tradições familiares que às vezes contemplam algumas características diferentes. Então, tem algumas pessoas que são um pouco mais abertas a olhar de uma forma diferente para uma situação velha. Bom, será que não é alguma coisa diferente? E outras não, eu era assim também, então assim, não tem muito isso aí é coisa de modernidade, agora tudo é transtorno, agora é tudo coisa, agora tudo tem que levar no terapeuta, tem não sei o quê. Então tem algumas famílias ainda muito arredias assim, a mudança, a possibilidade de olhar de uma forma diferente, a possibilidade de compreender que não precisa ser assim. E eu acho que isso é uma questão que envolve um processo muito gradual, muito lento de cada geração se acomodando com as mudanças. Mas eu vejo com bons olhos que a gente tem conseguido modificar algumas coisas. Eu acho que tem muito mais hoje, e até porque a gente tem uma vantagem, né, de ter muita informação disponível. Rede social tem seus prós e contras, né, mas ela nos garante de alguma forma o acesso a muita gente qualificada para poder, e também gente não tão qualificada, mas acho que a gente consegue sempre buscar e tentar fazer um equilíbrio dessas informações, fazendo com que, bom, realmente acho que, mesmo que eu tivesse tido a mesma coisa, o meu filho parece ter, e pelo que eu tô lendo aqui, pelo que eu tô escutando, parece ter alguma coisa, parece que isso aqui tem um nome, tem um diagnóstico, e tem uma possibilidade do desenvolvimento ser diferente. Então acho que tudo isso faz com que a gente consiga hoje ter um pouquinho mais de, vamos dizer, de permeabilidade assim, com algumas famílias, de poder chegar mais perto dessas famílias e elas aceitarem melhor. Nem sempre é uma coisa uniforme. Às vezes a mãe está mais aberta do que o pai ou vice-versa. Então isso faz com que algumas vezes a negociação ali sobre como fazer modificações no dia a dia, principalmente para quadros não tão, vamos dizer, tão intensos como eventualmente alguns quadros do autismo acabam sendo, quando tem alterações mais leves do desenvolvimento, do comportamento, às vezes é um pouco, que envolve um pouquinho mais dessa negociação, e algumas famílias são um pouco mais resistentes a esse olhar. Mas
falando um pouco do transtorno do espectro do autismo de novo, eu acho que o maior acesso à informação consegue fazer com que crianças estejam sendo levadas a profissionais para que eles possam pelo menos iniciar um olhar diferente, um olhar atento. Muitas vezes vão ser situações que vão ser acompanhadas de uma maneira mais, vamos dizer, mais à distância, por exemplo, por não ter a necessidade, ou bom, é uma situação leve que não tem um diagnóstico aqui, mas eu gostaria de ver vocês com um pouquinho mais de frequência. É uma função do pediatra, por exemplo, ter esse olhar mais atento. Agora, o Fred tinha me perguntado, até tinha me esquecido de responder, sobre o tratamento, né? Como é que ele costuma acontecer? Quando a gente identifica que há um atraso, algum tipo de dificuldade, é fundamental que a gente programe alguma sequência de ações. Isso envolve um plano em equipe, e equipe multiprofissional. Porque nenhum profissional consegue contemplar todas as dificuldades que uma criança tem, até porque algumas crianças vão ter dificuldades mais intensas de um lado ou no outro. Então, normalmente a gente fala de uma combinação entre profissionais da psiquiatria, da infância e adolescência, da neuropediatria. Existem pediatras do desenvolvimento, existem os psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, eventualmente fisioterapeutas, psicomotricistas, psicopedagogos. Então, assim, dependendo de cada situação, e nisso tem uma frase que, se você conheceu um autista, você conheceu um autista. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que autismo é tudo igual. Não é tudo igual. Na verdade, é quase nada igual. Cada caso, cada situação vai ter particularidades, vão ter necessidades de planejamentos muito individualizados. Isso faz até com que, ontem mesmo a gente estava aqui no congresso, e a gente estava falando um pouco sobre isso, e eles estavam falando sobre a dificuldade de avaliar a resposta a tratamentos, porque é muito variável as apresentações clínicas de cada caso. Então é difícil poder dizer que a terapia A, B ou C funciona, porque funciona para quem? Funciona para qual tipo de sintoma? Para qual dificuldade? Por mais que a gente junte assim, a gente juntou aqui crianças de 2 anos com autismo. Mas que autismo era esse? Que tipo de sintoma é esse? Então é muito complicado fazer ainda pesquisa nessa área, porque a coisa é muito heterogênea, muito, muito diversa. Mas complexo pra caramba. É muito, muito. Ô Lari, tu lembra quando a gente foi almoçar, que a gente foi caminhando até o restaurante lá e eu encontrei um rapaz no caminho? Era ele. Olha aí, ó. Ela até conhece. Agora eu já conheço. O rapaz. E tu viu que ele não eu te apresentei, ele não respondeu. Tem uma dificuldade de olho no olho, né? Algumas pessoas têm isso. E muitos adultos foram sendo identificados com outros nomes ao longo da vida. Né? A gente, dentro da área da psiquiatria da infância e adolescência, a gente costuma dizer que, apesar do sistema, né, a forma como a formação primeiro eu me torno psiquiatra geral, depois eu me especializo em psiquiatria da infância e adolescência. Mas tem uma professora, uma ex-professora minha, que falava que talvez a gente devia ter feito o invertido. Porque os transtornos na área da psiquiatria são todos eles transtornos do desenvolvimento. Então, eles vão se cronificando, mas a maior parte, cerca de 75% dos transtornos psiquiátricos acontecem antes dos 24 anos e 50% antes dos 14. Então, quer dizer, é uma situação que a gente deveria entender muito bem a trajetória. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando alguém que não teve muita experiência em desenvolvimento e se forma psiquiatra, por exemplo, acaba vendo uma situação como essa, de uma pessoa que não olha muito no olho, já tem seus 30 e poucos anos, não olha muito no olho, é mais retraída, não interage muito, pode achar, isso aí deve ser um fóbico social, isso aí é um cara que tem essa timidez excessiva aí, deve ser um fóbico social. Ou não, ele tem um transtorno de personalidade esquizoide, que é um outro nome que às vezes a gente dá. Na verdade, pode ser que seja um quadro de transtorno do espectro do autismo que nunca foi diagnosticado, não porque ele não tinha sintomas, mas porque ninguém olhou com este olhar mais cuidadoso, mais atento, e talvez daí dando até um sentido diferente para as dificuldades que a pessoa tinha. As pessoas que estão nos escutando, às vezes eu acho, tem que ter cuidado na hora de falar assim em alertas ou coisas para prestar atenção, para também a gente não ficar assim overthinking, assim, sabe? Sim. De alguma forma, botando uma lupa muito grande num sintoma que talvez nem seja tanto assim, pelo fenômeno de tu ter escutado e daqui a pouco tá
muito preocupado com aquilo. Por exemplo, eu tenho transtorno de humor bipolar e parte do tratamento é tu conseguir prestar atenção em manifestações, em sintomas bem leves e iniciais, para que tu possa agir de alguma forma e tentar minimizar aquele episódio de mania ou de depressão. Só que um efeito colateral, um efeito adverso, assim, é justamente isso, de daqui a pouco tu tá olhando cada vez que tu fala um pouco mais rápido, ou que tu te sente um pouco mais sem energia, tu acaba achando que, puta, vai começar mais um episódio. E isso pode acabar atrapalhando um pouco a vida, né? Tem claro uma que supervigilância, isso. Né? Então eu quero fazer essa ressalva, né, aqui, mas queria te perguntar se tu tem como nos dizer alguns comportamentos ou alguns alertas que os pais ou educadores podem ficar atentos, e se surgirem, pode pensar em começar a buscar alguma ajuda para ver se é de fato alguma coisa ou se é uma coisa que está adequada. Sim, acho que os sinais de alerta são importantes, são bem importantes para que isso possa ser, sim, divulgado, mas assim, só antes de até entrar nisso, eu tenho uma interação ali dentro do Instagram, por exemplo, depois posso falar sobre isso, mas eu tenho uma pessoa que me mandou mensagem, mandou uma pergunta, e daí foi bem nessa linha, e daí eu fiquei pensando o quão angustiante deve estar sendo. Porque ela falou, a pergunta foi assim, até que idade pode se manifestar o autismo regressivo? Eu não consegui ainda responder ela da maneira como eu queria. Eu fiz uma pergunta para ela até para interagir, entender melhor o que era a dúvida. Mas o que é o autismo regressivo? O autismo regressivo é aquele onde existe um desenvolvimento típico e num dado momento há uma regressão do desenvolvimento, uma perda de algumas habilidades e capacidades que aquela criança já tinha. E daí, a partir dali, começa né, se fica claro um diagnóstico. Só que até então, a criança não tinha nenhuma dificuldade. Então eu fiquei pensando assim, eu ainda não consegui ter todas as informações sobre o caso, né? Foi uma interação via rede social, mas eu fiquei pensando como deve estar angustiante para essa família, porque essa criança, provavelmente, para ela ter feito essa pergunta, significa assim, será que eu já posso relaxar? Será que eu já posso ficar tranquila que não vai ter autismo, não vai acontecer nada, que não vai... Porque ele está indo bem, provavelmente ele está indo dentro do desenvolvimento típico, e eles devem estar muito preocupados, assim, será que isso aqui eu posso já comemorar que tá tranquilo? Ou eu tenho que ficar ainda atento? Até quando eu tenho que ficar atento? Então, essa questão do overthinking, eu acho que ela faz sentido também, porque às vezes a gente precisa poder ajudar algumas famílias a pelo menos ter uma maior tranquilidade, inclusive poder interagir de uma forma um pouco mais livre também com seus filhos. Mas assim, em relação aos sinais de alerta, alguns pontos são mais emblemáticos, assim. Um deles é a questão de responder ao próprio nome. Então, por exemplo, uma criança que tende a não reagir quando ela é chamada, e ela não tendo, né, algum tipo de dificuldade auditiva, isso seria um dos pontos. Essa questão do olhar no olho, né, e o olhar no olho não é assim, me olhou, não me olhou. É um padrão mais habitual de interação. Então, se espera que crianças tenham uma certa tendência a buscar o olho, né, o contato visual, mas isso não significa que ela, se ela olhou uma vez, está tudo bem, e se ela não olhou nunca, já é um problema. É muito mais uma questão um pouco mais de uma avaliação qualitativa. Então, ter esse padrão de olhar no olho quando está interagindo com a criança, quando está brincando, ela procura o olho da mãe, o olho do pai, quando ela está sendo, por exemplo, trocada, vestida, por exemplo, ou ela está tendo algum tipo de interação, essa troca de olhares é uma característica que a gente espera. Então, não ter isso de uma maneira sustentada, repetitiva, é um sinal de alerta. Ter um padrão de brincar que seja um pouco diferente, por exemplo, ter uma preferência por algum tipo de brinquedo muito específico e que seja utilizado, ou aquele brinquedo, ou aquele aparelho, aquele objeto, de uma forma não muito habitual. Então, por exemplo, ao invés de brincar fazer de conta que está brincando com um carrinho, ou fingir que está tomando uma água num copinho vazio, então que é o brincar simbólico que a gente chama, o brincar lúdico, e se faz de conta, crianças que não fazem isso acabam sendo também, um sinal que a gente precisa poder olhar com um pouquinho mais de cuidado.
Então, e algumas crianças têm algumas alterações motoras. Por exemplo, movimentos de mãos que são um pouco diferentes, principalmente quando ela está mais ansiosa, mais excitada ou mais irritada. Ela pode fazer alguns movimentos de braço ou de mãos que são o que a gente chama de estereotipias, que são tentativas dela se regular suas próprias emoções. Só que ela faz isso de uma maneira que é um pouco diferente do que a gente esperaria para uma criança. Então são alguns sintomas que mereceriam um pouco mais de atenção. E isso tudo a gente consegue ver, vamos dizer, numa fase bastante inicial do desenvolvimento. Mas eu acho que vale essa ressalva. Acho que a ideia não é criar uma angústia constante para essas famílias, a ponto, por exemplo, como eu tinha falado dessa minha seguidora que me fez essa pergunta, que eu estou bastante preocupado com ela, porque eu acho que ela está a todo momento tá checando para ver, tá tudo bem, segue tudo bem. Isso é muito pesado, emocionalmente falando. Eu acho que também tem até essa própria visão, né, do espectro, do transtorno do espectro autista, como não está tudo bem. E às vezes eu acho que também a gente pode talvez caminhar para um percurso de talvez tirar esse peso de doença. Eu acho que existe um conceito que tem sido trazido, a ideia da neurodiversidade. Que é a ideia, por exemplo, que às vezes engloba não apenas o transtorno do espectro do autismo, mas também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que são, em última análise, são alterações do neurodesenvolvimento que fazem com que o cérebro dessas pessoas tenham características diferentes. Nem melhores e nem piores, diferentes. E essa diferença faz com que essa pessoa precise de algumas adaptações. Seja ela própria fazer adaptações em relação a ela saber, por exemplo, no caso do TDAH, eu sou naturalmente mais impulsivo, eu preciso saber que talvez eu tenha o risco de daqui a pouco agir de uma forma que eu não antecipe muito bem as consequências do que eu for fazer. Então essa é uma característica. Eu sou muito inquieto, então eu fico toda hora batucando. Por exemplo, dentro do TDAH, isso é uma questão muito clara. Então, entendendo essa minha característica, eu consigo me adequar melhor e me preparar. Isso vale para qualquer fase da vida. Claro que com crianças é mais difícil. Em relação ao transtorno do espectro do autismo é a mesma coisa, mas daí talvez, como a criança vai ter, ou até uma pessoa mais velha, vai ter mais dificuldade de fazer uma modificação dela própria, talvez a sociedade, o grupo social onde ela está inserida, possa fazer algumas adaptações. É o que muitas vezes a gente busca, por exemplo, nas questões de adaptação escolar. Existe todo um planejamento que as escolas estejam mais adaptadas e que estejam permitindo uma inclusão para que essa criança tenha condições no que a gente chama de equidade, né, que é tratar de maneira desigual quem é desigual. Então, se eu tenho uma característica diferente, eu não posso ser tratado da mesma forma, porque eu não vou conseguir ter o mesmo aproveitamento da mesma situação. Então, se eu sei que um aluno tem uma característica diferente, eu não oferecer algum tipo de adaptação, eu estou deixando ele em piores condições de receber um certo estímulo. Então, na perspectiva do aprendizado, vai ser mais difícil para ele. Então, essa ideia de poder, vamos dizer, trazer para uma ideia, vamos dizer, um conceito menos pejorativo, menos negativo, e sim de uma compreensão, e daí a partir disso uma aceitação melhor, uma acomodação melhor da sociedade em relação a essas características, é uma forma talvez de deixar todas essas pessoas se sentindo mais fazendo parte realmente da nossa sociedade. Se tu não te importar, vou te fazer uma pergunta mais pessoal. Vamos assim. Eu, pensando agora do outro lado, a gente está falando o tempo inteiro aqui do paciente, da família do paciente, né? Porque o autismo é uma doença, ou enfim, uma condição que, dependendo do grau dele, ele, como tu falou no início, gera um grau de dedicação daqueles que estão em volta, né? E assim, um peso grande na vida mesmo, assim. Então a pessoa tem que se dedicar bastante, dependendo do caso. Provavelmente, assim, acho que de uma forma recorrente, um dos dois, do pai ou da mãe, acaba, em alguns casos, abrindo mão do trabalho para poder cuidar do filho.
E então, assim, essas doenças que têm um impacto tão grande, não só na pessoa, mas em todo mundo que está em volta, também geram uma expectativa em relação ao médico. Também, assim, um pouco, no meu jeito de ver, um pouco pesada. Eu falo por experiência própria, às vezes a gente acha que o nosso médico vai ser perfeito e a gente fica com a expectativa de que ele vai ser perfeito. Que ele vai ver, ele vai fazer o diagnóstico correto, ele vai saber qual é o tratamento correto de primeira e tudo acaba, assim, muitas coisas acabam virando uma responsabilidade do médico e qualquer erro ou qualquer... muitas coisas envolve tentativa e erro mesmo, né? Então, às vezes os pais chegam com uma expectativa de que... eu tenho a impressão de que principalmente o pessoal com maior poder aquisitivo chega com assim, eu tô te remunerando bem, tu não pode errar no diagnóstico do meu filho. No tratamento, né? E a gente sabe que não é assim acertar. É muito tempo de investigação, muitas pessoas têm um diagnóstico inicial, e ao longo do tempo pode-se perceber que o diagnóstico inicial não estava correto, ou mesmo que ele se encaixava numa definição X e com o desenvolvimento dela acaba ficando evidente que era outra, né? Eu queria saber de ti, assim, com todo esse desafio e essa, assim, pressão pelo sucesso no sentido de diagnosticar bem e tratar bem, uma situação ou situações que te deixam felizes. Ou não um resultado definitivo, porque tu acompanha, às vezes, por muito tempo da vida da pessoa, mas coisas que tiveram interações que tu teve com pacientes, com pais, que te deixaram felizes, que tu chegou em casa assim, que legal que isso aconteceu hoje, ou que hoje ficou evidente que melhorou para eles, enfim. Uma pergunta legal, assim, porque no início da tua pergunta eu estava pensando, né, porque existe uma expectativa que o profissional que está sendo, nesse caso, né, contratado, que ele entregue o serviço contratado. Então, se eu estou te pagando para tu tratar o meu filho, o fato dele não estar bem ainda sugere que tu não está fazendo o teu serviço. Então, como assim? Daí, às vezes, acontece uma expectativa até de ficar uma peregrinação em busca do médico perfeito ou do profissional que vai resolver. Isso é legítimo em muitas situações, mas eu acho que tem uma coisa assim que é muito frustrante, e eu, como profissional da área, fico extremamente frustrante e de me dar conta que se eu fizer tudo certo, se a família conseguir fazer tudo que eu orientei, se a gente conseguir os melhores profissionais para nos ajudar, mesmo assim eu não tenho garantia que vai dar tudo certo. Isso é muito frustrante. É muito frustrante saber que, infelizmente, eu não consigo garantir que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. Isso é horrível. Mas é um dever, né? Acho que é a minha responsabilidade como profissional poder dizer isso para a família, para tentar, de alguma forma, alinhar algumas expectativas. Inevitavelmente, principalmente com famílias que tiveram um diagnóstico muito recente, é esperado que elas, vamos dizer, busquem algo idealizado, até do tipo, não, agora... eu ouvi falar, doutor, que tem um remédio, nem remédio, é um extrato natural que vem da Indochina e que esse sim parece que está curando todos os autistas lá do local. Eu entendo, porque é humano que essa família busque esse tipo de esperança. E eu nunca vou tirar isso. Mas eu fico extremamente preocupado porque tem muita gente que se vale disso, da esperança dessas famílias, para um uso, como é que eu vou dizer isso de uma forma ética? De uma forma não ética, né? Eu acho que as pessoas acabam explorando famílias com tratamentos né, mirabolantes, às vezes com expectativas, com promessas, né, irreais. É aquele negócio da pílula mágica, né? Isso, e porque a gente sempre vai buscar isso. Claro. Isso é nosso, qualquer pessoa, em qualquer situação. A gente sempre vai querer uma forma de que as coisas pudessem não ser mais do jeito que estão sendo. Porque existe
a gente chama isso dentro da área mais psicanalítica. Eu não sou psicanalista, mas eu tive uma base muito boa nessa, que é o que a gente chama de ferida narcísica, que é o nosso narcisismo. A gente tem um momento que a gente tem que se deparar que o mundo não vai ser perfeito como a gente gostaria e que as coisas não vão acontecer do jeito que a gente gostaria. E para uma família que teve um diagnóstico que, de certa maneira, vem com uma carga muito grande, que envolve, como tu disse, todo um investimento, vamos dizer, abdicar de alguns sonhos pessoais em prol de um melhor cuidado do seu filho, ou até questões financeiras, enfim, tudo isso, existe uma expectativa natural que a pessoa coloque, terceirize um pouco assim, olha, eu já estou fazendo tudo isso aqui, então resolve, faz a coisa acontecer. Então tudo isso eu acho que faz parte também do profissional entender que esse é o papel dele. Então acho que só fiz esse preâmbulo assim, só para dizer que eu acho que é legítimo. Isso muitas vezes gera situações um pouco mais pesadas, mas trazendo para esse lado um pouco mais de satisfação, eu acho que tem algumas situações, eu tive experiências muito legais, não só no consultório, mas também eu tive durante muitos anos vinculado ao hospital público, né, um hospital de clínicas de Porto Alegre, onde eu coordenava um centro, que é o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que ele é um centro especializado em quadros psiquiátricos graves da infância e adolescência. Isso no SUS. Então a gente pega uma combinação muito pesada, que a gente está falando de crianças graves, num ambiente socioeconômico grave, difícil e com uma série de dificuldades. Então, ali, eu acho que foram os locais onde eu me senti, não que situações do consultório não me trouxeram satisfação, mas lá eram situações onde tu trazia a possibilidade de algum tipo de alívio para uma família que estava numa situação muitas vezes extremamente sobrecarregada, sem possibilidade, como a gente falou antes, não podendo trabalhar, uma família que já tinha uma carência econômica, vivia em situações, às vezes, muito, muito difíceis, em locais perigosos, enfim, todo um contexto. E às vezes com quadros muito graves do ponto de vista psiquiátrico. Então, tivemos vários casos, por exemplo, de transtornos do neurodesenvolvimento, transtorno do espectro autismo, onde a sensação que dava era que a família estava olhando com o olho mais vivo. E eu acho que isso é uma satisfação, assim, de sentir, nossa, essa família parece que está voltando a viver. Acolhida, parece, né, que ela está respirando um ar novo. Porque parece que ela está ou entendendo melhor, ou conseguindo se sentir um pouco mais capaz de direcionar as coisas. Porque, pode ser que eu não consiga fazer magicamente que meu filho deixe de ter o diagnóstico que ele tem. Mas se eu conseguir me sentir um pouco mais capaz de conduzir o processo e entender que eu tenho formas de seguir estimulando meu filho para que cada vez ele possa estar melhor em relação, na comparação com ontem, né? Amanhã ele vai estar melhor e eu sei como ajudar, isso dá uma sensação de... é quase um superpoder, assim, e acho que quando a gente consegue participar desse processo é muito satisfatório. Então acho que isso aí para mim sempre foi um momento muito, muito legal, assim, quando a gente percebe que de alguma forma a gente ofereceu instrumentos para as pessoas tocarem a sua vida de uma maneira mais livre, mais dá pra dizer até mais feliz, né? Acho que isso é muito legal. E falando em momento satisfatório, a gente não pode deixar de aproveitar esse momento aqui para anunciar uma novidade, né, doutor Tiago? Então, o Instituto de Ciências Integradas da CCM, o nosso querido INE, junto com a Faculdade Moinhos de Vento, estão lançando 2 cursos de extensão online, com previsão de estarem disponíveis nas plataformas digitais em setembro. Os 2 cursos são Agitação, Agressividade e Sintomas Psicóticos em Doenças Neurológicas, Neuropsiquiatria por Excelência, coordenado pelo doutor André Palmini, e Transtorno do Espectro do Autismo, o que muda após a CID-11 e pandemia, coordenado então pelo nosso querido doutor Tiago. Conta um pouquinho para nós sobre esse curso, doutor. Esse curso foi acho que foi uma iniciativa muito legal. A gente está montando um grupo dentro do Hospital Moinhos de Vento, né, que é o Centro Especializado em Neurodesenvolvimento Infantil, onde a ideia do grupo foi montado com esse intuito de poder ter uma equipe integrada, capacitada e experiente para que essas famílias pudessem se sentir acolhidas, porque a nossa experiência era que essas famílias
peregrinavam. Elas tinham uma primeira consulta, elas iam para um certo especialista, o especialista fazia uma avaliação e daí falava que tinha que procurar uma outra área, e daí a outra área falava, tá, mas eu não concordo com o que o especialista disse, de repente vocês voltam num outro que eu conheço, que eu prefiro. E as famílias ficavam assim, eu já tenho uma situação extremamente angustiante do meu filho não estar tendo um desenvolvimento como eu imaginava. Tem pessoas que me dizem que está certo, tem outras pessoas que não, tem dizem que eu tenho que me cuidar, tem pessoas que dizem que eu preciso fazer tratamento numa intensidade, não sei quanto. Então a gente pensou, bom, vamos tentar acolher essas famílias na medida do possível para que a gente possa ter uma equipe muito coesa, muito integrada, para que a gente possa, a partir disso, dar pelo menos um suporte para essas famílias, para a gente conseguir fazer uma boa avaliação. Então, a partir disso, nasceu esse centro, que é um centro recente, né? A gente está em junho agora, esse centro nasceu no meio de março, então tudo está muito inicial ainda. Mas daí a gente pensou nessa possibilidade de falar um pouco sobre uma temática que tem vindo muito à tona, que é, bom, temos visto muitos casos de autismo. A pandemia, por exemplo, fez com que crianças... Tem uma geração, que até teve uma mesa aqui, né, a geração Covid, que foram crianças que ficaram... Né, uma criança de, por exemplo, 2, 3 anos, ela passou a sua vida inteira dentro de sistema de pandemia. Uma criança de 3 anos passou os últimos 2 anos sem acesso a qualquer tipo de interação social de qualidade. Como é que eu vou avaliar se como a gente falou no início, uma das principais características para a gente diagnosticar autismo é a qualidade da interação social? Como é que eu vou avaliar uma criança que não teve a oportunidade de interagir socialmente nos últimos anos? E crianças aprendem de uma maneira muito interativa, muito dinâmica, e não é algo que a gente consegue... Não dá para escrever num quadro negro, tipo assim, como se socializar? Faça assim. E não dá para fazer aulinha de tipo, como tu faz para brincar com um amiguinho na pracinha? A gente faz isso naturalmente de maneira instintiva. É tentativa e erro a todo momento. A gente vai, a todo momento, uma criança, ela vai testando. Ela faz isso, vê como é que o amiguinho reagiu, como é que o colega se gostou ou não gostou. Ele jogou areia, ele não gostou. Da próxima vez, talvez eu não jogue areia. Eu tirei da mão dele o carrinho dele. Ele ficou bravo e chorou, saiu. Mas eu queria brincar com ele. De repente, da próxima vez eu não vou fazer isso. Ele veio e arrancou o carrinho da minha mão. Eu não gostei disso. Mas eu queria brincar com ele. Será que eu não posso emprestar? Então, o processo de socialização é muito dinâmico e interativo. Essas crianças não tiveram oportunidade. Então, o que a gente pensou foi... Temos tido muitas dúvidas de muitas famílias sobre o que está acontecendo. Será que meu filho tem ou não tem? Será que isso não é só um reflexo de um quadro, de uma situação gerada pela pandemia, de falta de oportunidade? Ou se realmente meu filho tem um transtorno do espectro do autismo? A mesma coisa a CID-11, né, que foi uma mudança, que tiveram algumas alterações. A CID é Código Internacional de Doenças, né, ele está na sua 11ª edição, e saiu, no início desse ano, uma nova classificação que fez algumas alterações da forma também de avaliação, de classificação do transtorno do espectro do autismo, e fez, por exemplo, que a gente tenha alguns especificadores, como a gente chama, em relação, por exemplo, à capacidade comunicativa, interação, a questão até da capacidade intelectual. Então, com esse contexto, a gente pensou, bom, vamos tentar trazer essa nossa equipe, que tem uma boa experiência, para falar de um tema que eu acho que é um tema bastante pontual, relevante, e que está todo mundo, de certa forma, bastante perdido. Então, a ideia do curso é ser uma discussão mais prática, mais direta, sem grande enrolação. O objetivo é que realmente a gente possa trazer informações úteis que possam ajudar pessoas, e aqui a gente tentou fazer uma coisa bem ampla, né? A ideia não é ser uma coisa para o mega especialista, mas também é algo que a gente possa trazer desde a pessoa que tem curiosidades a respeito, até a pessoa que talvez esteja atuando, né, nos tratamentos, nos acompanhamentos, professores, pedagogos, enfim, profissionais de diferentes áreas que têm alguma situação na sua família, que queiram entender melhor essas nuances, o que é exatamente, o que está por trás. A gente tem aulas desde dos aspectos de diagnóstico, de outros quadros clínicos que costumam acompanhar, as alterações de neurobiologia, como fazer uma promoção relacionada à área fonoaudiológica, de terapia ocupacional, de abordagem de pais, né, o que a gente chama de orientação parental, o quão importante é isso, os aspectos neuropsicológicos. A gente tem aulas que uma das aulas a gente vai trazer alguns casos específicos para a gente poder discutir em cima também de situações, obviamente cuidando, né, com sigilo, né, mas tendo a possibilidade também de a gente falar de maneira mais prática, assim, olha, como é que a gente está trabalhando, como é que a gente está fazendo, para de alguma forma também disseminar um conhecimento que eu acho que a gente consegue talvez melhorar a assistência de
outras crianças e outras famílias por aí afora. Lari, onde é que as pessoas podem procurar para saber mais informações sobre esses cursos? Bom, os cursos eles vão ser divulgados ainda nas plataformas da Faculdade Moinhos de Vento e também pelo próprio CCM Group, né? Então fiquem ligados aí nas nossas redes para saber mais, porque é uma novidade que vem chegando com tudo, né, doutor? Isso aí. Doutor Thiago, como é que as pessoas podem te encontrar ou te contatar? Tu é ativo nas redes sociais? Esse é um capítulo à parte, que um dia a gente pode conversar, mas assim, eu me tornei ativo nas redes sociais, nunca foi um plano na minha vida, nunca foi um desejo, mas a pandemia acabou gerando uma oportunidade de eu, enfim, achei que fazia sentido começar a trazer conteúdos dentro de uma ideia de divulgação, de informação, né? O elemento motivador foi principalmente perceber que eu ensinava para muita gente dentro do local onde eu trabalhava, do Hospital de Clínicas, para muitos profissionais que estavam em formação e para as famílias que a gente atendia, estratégias de modificação de comportamento difícil dos seus filhos, das crianças que a gente atendia. E eu me dei conta que as crianças estavam em casa pela pandemia sem a possibilidade de escolas que estavam fechadas, sem a possibilidade de ter avós ou funcionários. Então, os pais estavam com os seus filhos em casa, com muitas crianças com dificuldades importantes de comportamento. Bom, então vou começar a produzir algum conteúdo por ali. E daí, a partir dali, começou as minhas ações de rede social, ali por março de 2020, e achei que teve uma resposta legal, então tenho seguido, então sim, tenho sido ativo em rede social. O meu @ do Instagram é drtiago.rocha. Então, quem tiver interesse em saber, eu falo ali sobre questões bastante variadas sobre desenvolvimento infantil, sobre estratégias de promoção, de colaboração e de alterações, enfim, de reversão de comportamento difícil. Falo muito sobre transtornos iniciais do desenvolvimento infantil e tentando dar um suporte tanto de questões de informação, mas também de estratégias para ajudar essas famílias. Então, quem tiver interesse, é só me procurar. O doutor é doutor DR ou doutor mesmo? drtiago.rocha. Perfeito. Muito obrigado, foi muito legal. Eu gostei muito do episódio de hoje, gostei muito de conversar contigo. Tu é muito claro no jeito de explicar. Eu acho que é uma coisa que pode ter um impacto na vida das pessoas muito grande. Te agradeço muito pela disponibilidade aí. E parabéns. Muito obrigado. Obrigado de novo pelo convite. A gente fica por aqui, mas convidamos todos a seguir CCM Conecta no Spotify, a seguir o nosso canal do YouTube do CCM Group BR, para conferir os vídeos dos episódios e também seguir o Instagram @ccmgroupbr e @mybraintv, a plataforma em neurociências do Grupo CCM. A gente fica por aqui e até a próxima. Um abraço. Tchau.